sou em cada momento, ou tento ser em cada momento a minha melhor versão, que nem sempre é fácil. Quer se concorde, quer não se concorde, e eu sei que naquele momento eu senti um grande desconforto, porque inevitavelmente eu comecei a perceber de que existia um mundo a querer nascer ou a querer emergir que não era conhecido. Os melhores sucessos que tivemos foi a forma como nós inspiramos outros, foram as relações que se criaram dali, e eu gosto muito que as pessoas tenham o seu palco. Só que nós hoje não estamos preparados para isso. Nós propomos-nos a conectar pessoas que procurem não uma vida verde, mas uma vida mais humana e sustentável. Primeiro, se fosse fácil, já estava feito. A comunidade constrói-se, não é toda estando unida e acreditando em princípios e valores comuns. É um todo que anda num movimento uno, mas para que ande neste movimento uno é preciso pessoas. Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Tribo de Líderes, e temos connosco hoje, adivinharam, mais um convidado especial. Hoje temos connosco o Filipe Jeremias, que já teve a oportunidade de falar aqui comigo um bocadinho aqui nos bastidores, e já íamos começar aqui a ter uma conversa, mas que vamos agora começar formalmente a falar sobre várias temáticas. Portanto, hoje vamos falar sobre liderança, vamos falar sobre educação, vamos falar sobre desenvolvimento local, e vamos falar sobre, basicamente, tudo o que surgir no meio desta nossa discussão, que será não agressiva, mas discussão aberta, numa ótica de conhecimento. Portanto, Filipe, obrigado por teres aceitado o convite. Nós conhecemos-nos pelo LinkedIn. E, entretanto, eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre aquilo que é a iLocal, que já lá iremos falar sobre ela. Mas, para iniciar, gostava de começar pelo início, que é quem é o Filipe e o que é que te leva a hoje estás a fazer o que estás a fazer. Isto é um longo percurso, mas começa pelo início. Olha, obrigado, antes de mais. Pode parecer um clichê, mas é mesmo... Sinto mesmo agradecido em poder cá estar. Vou acompanhar alguns dos teus, dos vossos podcasts. E disse-o há pouco, e acho que eu devo registrar pela qualidade que tens manifestado. Eu disse, bem, o meu deve ser os menos vistos, portanto vou tranquilamente a essa conversa. Depois, essa é sempre uma pergunta para 1 milhão de euros, do meu ponto de vista, quem sou eu, não é? Quem sou eu? E normalmente dou sempre uma resposta mais ou menos filosófica, mas acho que é com aquilo que eu me revejo. Mais do que dizer a formação que tenho, importa-me a mim definir-me enquanto pessoa. E gosto sempre de começar por aquilo que eu considero que me define. E daí estar inevitavelmente intrínseco uma questão de liderança, não é? Defino-me como pai de 4 filhos. 2 filhas e 2 filhos. Curiosamente, hoje o nosso filho mais velho faz 20 anos. Depois, não consigo arranjar melhor resposta a essa pergunta, senão esta. Que faço o que posso naquilo que me importa. E o que é fazer o que posso naquilo que me importa? Onde é que devo ter o foco? O que é que me importa fazer? Então, o que me importa fazer é um conjunto de áreas e um conjunto de atividades. Desde as artes, da arquitetura, por onde eu passei numa fase inicial da minha vida, às pessoas, à educação. A educação aqui tem um papel fundamental e chave em toda a minha vida. Àquilo que é a construção de comunidades. Ou seja, a educação foi um ponto fundamental, não educação no sentido da paternidade, porque eu aí não tive a consciência para despertar para a educação. No fundo, eu acabei por replicar modelos pelos quais eu era ou fui educado. Mas a educação, porque eu passei por um projeto educativo, por projetos educativos que me permitiram ampliar uma visão do mundo. Essa sim depois foi interligar com aquilo que era ser pai, com aquilo que era educar os outros, educar-me a mim. E a educação teve um papel fundamental porque me permitiu abrir esta visão do mundo, uma nova visão do mundo.
edifico-me hoje de uma forma constante e constituinte, sempre em fase constituinte. E um dos temas, uma das áreas que também me interessa é a intervenção na polis. Portanto, deixar o mundo, deixar o lugar, fazendo aqui uma escala mais micro, melhor do que aquela que eu deixei. Se quiseres deixar um legado, e lá podíamos ir, mas por aí. E vamos lá, de certeza. A pergunta quem és é mesmo difícil de responder. Aliás, há um vídeo do Bob Proctor, há muito tempo atrás, onde ele fala sobre isso. A maior parte de nós diz que somos um nome, somos um corpo, somos uma formação, uma experiência. Mas nós somos muito mais que isso. Se me fizessem essa pergunta, pá, eu também não sei se saberia responder, mas tu respondeste com distinção. Não? E muitas vezes, quando dizem o que tu és, né? Sou diretor executivo. Certo. Eu não sou, eu estou como diretor executivo, ou seja, eu estou nessa função. Né? Posso ser pai, ser amante, ser amado, ser construtor de utopias ou filósofo de utopias. Certo. Posso ser líder e sou cada uma dessas coisas não constantemente. Eu não posso ser o melhor pai e ser o melhor profissional ao mesmo tempo. É impossível. Né? Mas quando sou determinada coisa, tento ser a minha melhor versão. E aí sou um tipo chato, sou um tipo perfeccionista, sou um tipo que não aceita a mediocridade, sou de perdão fácil, disseram-me recentemente, e eu considero que sim, e aqui o perdão fácil é quando perdoo mesmo, né? Assumo e aceito atravessar o caminho mais do que ultrapassar o processo. Acho que sou justo. Eu digo que acho porque também me disseram recentemente que a forma como eu abordo as questões é de uma grande justiça. Muitas vezes pode parecer que não. Sou consciente. Portanto, sou tudo isto. E aqui é sempre muito difícil me definir quem é o Filipe. Acho que sou de grande abraço, sou bom amigo, sou pessoa de dar a camisola pelo meu amigo, mas também sou pessoa de retirar a camisola por quem me fez mal. Certo. Sou de polos, sou de extremos, procuro o meu equilíbrio, que é sempre difícil, enfim. Sou em cada momento, ou tento ser em cada momento a minha melhor versão, o que nem sempre é fácil. Perfeito. Diz-me uma coisa, Filipe, tu falaste há pouco, no início, que a educação foi algo importante para ti e também falamos isso, eu também já tinha feito alguma pesquisa, que tu começaste, quer dizer, não começaste a trabalhar, mas passaste uma parte significativa da tua vida na área da educação. Queres falar um bocadinho sobre isso? E já agora, de que forma é que isso te definiu hoje enquanto pessoa? Olha, isto era um mega podcast para falar sobre o meu processo na educação. Foi a arquitetura que me levou para a educação. Eu fui convidado em 2007 para recuperar um edifício do século XVIII e transformar esse edifício numa escola. Para além desse convite, circunstâncias da vida fez com que eu ficasse com um negócio dessa escola em 2009. Em 2010 iniciei todo esse percurso. Assumi eu e a minha esposa, assumimos a direção dessa escola, de um projeto privado, baseado num conjunto de coisas que era aquilo que eu não queria que acontecesse. Ou seja, eu não sabia o que queria, mas o que não queria estava bem claro. Estava muitas vezes espelhado naquilo que era a nossa educação aos nossos filhos e aquilo que nos desagradava nas escolas ou na escola dos nossos filhos. Então começamos assim um percurso. Do nosso ponto de vista, um percurso de grande sucesso, com bons resultados, com grande proximidade, com grandes diferenças em relação a muitos outros projetos. Mas como eu não me contento com pouco, eu senti que nós precisávamos de algo mais. Eu acabei por escrever um livro com mais 5 pessoas, um livro que se chama Aprender, outro nome que a vida poderia ter.
E conto esta historinha neste livro porque o ano 2012 foi preponderante. E preponderante porque um dos pais de uma das crianças da nossa escola, que hoje ainda permanece nas minhas relações de amizade, faz parte do Conselho Consultivo daí local. Ele é professor no Politécnico de Tomar. Eu gostava muito de surfar com ele, porque ele ia-me buscar numa Pão de Forma de 69 e obviamente que eu gostava por esse dado que eu acabo aqui de expressar, mas sobretudo porque gostava de conversar com o Sérgio. Ele também se chama Sérgio. E ele, após uma reunião de pais, ele abordou-me numa dessas nossas viagens e disse que gostava de conversar sobre aquilo que tinha acontecido na reunião passada. Começou por me parabenizar tudo aquilo que nós estávamos a fazer de bem, mas disse uma coisa que me incomodou bastante, que foi que os pais daquela escola não iriam levar a sério o que eu dizia por 3 grandes motivos. O primeiro motivo é porque a minha formação não era em educação. O segundo motivo é porque eu não tinha anos de experiência em educação. E o terceiro motivo é que eu nunca tinha escrito nada sobre educação. Quer se concorde, quer não se concorde, e eu sei que naquele momento eu senti um grande desconforto, ao ponto de não me apetecer ir ao mar. Mas a verdade é que eu entrei com ele e permitiu, naquela imensidão de água, refletir sobre aquilo que ele estava a dizer. E a partir daí eu nunca mais parei na área educativa. E o que é nunca mais parar? Fui ao fundo do mar, conforme muitas das pessoas que colaboraram comigo naquela altura disseram. Levei comigo muitos peixes ao fundo do mar que depois jamais quiseram regressar à tona, curiosamente, e que depois navegaram por outros mares. Mas a verdade é que eu, a partir daquele ano, entendi que devia começar a teorizar todas aquelas práticas que nós fazíamos. E então foi um mar gigantesco que se deu. Né? Na passagem de 2012 para 2013, eu chamei aquilo um doutoramento interno do projeto ERES, que era assim que se chamava a nossa escola, em Lessa da Palmeira. Convidei todas as pessoas a viajar, a fazer esta viagem comigo. Só que eu tenho um problema em relação a muitas tantas outras. Não sei se é um problema, se não é um problema, se é uma qualidade, se é uma característica, quer que seja. Eu, quando me apaixono por tudo aquilo que entendo que me devo apaixonar, eu apaixono-me seriamente. E aprofundo os temas de um modo que outras pessoas não conseguem fazer. Muitas pessoas que colaboravam comigo na altura diziam que eu corria enquanto as outras pessoas andavam. Eu acho que é literalmente isso. Esta foi uma das minhas aprendizagens ao longo da vida, que é como é que eu consigo respeitar o ritmo do outro, que é bastante diferente do meu. E eu, nessa altura, comecei a devorar tudo o que era educação. Comecei a ler, comecei a contactar e tenho a feliz sorte de entrar em contacto com hoje uma pessoa que é minha amiga, do meu círculo de amigos, que é o José Pacheco, o professor da Escola da Ponte, o grande mentor da Escola da Ponte. E na altura que ele me respondeu ao meu e-mail, sinto, conforme fosse hoje, foi orgásmico aquilo. Eu disse, como é que este tipo está-me a responder a um e-mail meu, não é? E a verdade é que a minha viagem nunca mais parou na área da educação. Comecei a verificar que que fazia sentido o meu pensamento em relação àquilo que eu queria fazer. Comecei a perceber que era possível fazer melhor e diferente. Comecei a perceber de que podia ser muitas vezes luz para muitas outras pessoas e para muitas outras organizações que podem fazer mais e melhor. Aliás, eu se posso hoje fazer um filme um pouco da minha vida, passa muito por aí, que é esgravatar, que é abrir caminhos pelos quais muitos poucos já passaram. E eu acho que o Projeto ERES foi um pouco isso. Apesar de ao final de 7 anos, o primeiro fim de ciclo, 7, eu gosto muito deste número, ou se enraizava e continuava, ou acabava, foi o que aconteceu. As dores eram tantas que teve que fechar, mas deixou muitas disseminações, quer seja pelo norte, quer seja pelo resto do país. Eu nessa altura não estive como cofundador, mas estive numa
numa fase muito embrionária de uma rede, que se chama Rede de Educação Viva, em que eu digo que eu não estive como cofundador porque eu não fiz parte do primeiro grupo, mas um mês depois do grupo estar ativo, eu fui muito ativo nessa rede. E dentro dessa rede, juntamente com o professor Pacheco, co-organizei um conjunto de périplos. Isso dá-me hoje esta leca de dizer que eu fui, quando me defino nessa altura, eu digo que sou, ou que fui, ou que estive como condutor, como motorista do professor Pacheco, durante 3 ou 4 périplos que desenvolvemos durante o ano 2013 e o ano 2017. E permitiu-me co-criar, apoiar mais de 4 dezenas de projetos educativos entre Portugal continental, Açores e Madeira. Fiz mais de 10 mil quilómetros na altura em viagens com o professor Pacheco. E foi isso teve um processo transformativo em mim. Porquê que teve um processo transformativo? Porque inevitavelmente eu comecei a perceber de que existia um mundo a querer nascer ou a querer emergir que não era conhecido, não é? Eu fiz parte do grupo de consulta para aquilo que foi ou para aquilo que é a atual lei do ensino doméstico e do ensino individual. Estive na direção de educação, direção DGE, portanto, Direção Geral de Educação, assim é que é. Tive num grupo de trabalho, quer seja pela Rede de Educação Viva, quer seja pelo movimento que se chama Movimento de Educação Livre, onde eu estive como vice-presidente dessa altura. Fiz parte de vários projetos que hoje uma das formas que o Goulart e o meu nome rapidamente consegue identificar aqui com esta questão alternativa da educação, mas tive que pausar. Tive que pausar porque foram anos de grande intensidade. O ano 2017 ou era a continuidade e eu iria continuar a fazer as neiras das quais eu estava a começar a repeti-las de um modo inconsciente, ou então era a minha saúde mental que estava em causa. Então eu tive que pausar porque num belo fim de semana de família conseguimos perceber que já não era um fim de semana de família, havia coisas que estavam a mexer com o nosso núcleo familiar e que tínhamos que decidir. Por muito difícil que foi aquela decisão, foi uma ruptura mesmo, do qual eu não me arrependo, porque eu tenho as pazes muito bem feitas com tudo o que não correu bem no meu passado. Acho que foi o melhor, sem sombra de dúvida. Agora pego muito naquilo que foram as minhas experiências passadas para edificar aquilo que é o meu presente. De que forma? Sobretudo olhando para caminhos dos quais eu acredito que não devo fazer, porque estão baseadas naquilo que são as experiências passadas. É sempre muito bom em todas as minhas fases de vida, e eu isso consigo fazer, as minhas fases de grande intensidade de vida, fazer uma pausa para regenerar, para observar o que funcionou, para não observar o que não funcionou. É óbvio que a vida pessoal, a vida familiar tem que permitir isso, não é? E o primeiro gancho que se coloca aqui é permitir que financeiramente nós consigamos ter esse tempo, né? Esse espaço e esse tempo. Como eu não pretendo almejar ou não almejo ser uma pessoa rica, no sentido... rica já és, não serás pois, no sentido de, é isso, eu entendo, é ter para aquilo que é o meu equilíbrio, né? É um processo, isso seria uma longa conversa. Uma outra conversa também. Esta vertente da educação é um tema que me deixa sempre com interesse em saber mais. Mas também não queria entrar tanto por aí, por um sentido. Iríamos estar aqui só a falar disso garantidamente. Mas deixa-me só te fazer uma pergunta final relacionada com isto e especificamente com o que aconteceu com o projeto, porque falamos um bocadinho aqui no pré-podcast, que tem a ver com o insucesso do projeto, que no fundo se calhar está a ser medido pelo aquilo que foi o resultado final do mesmo, mas o que não estamos aqui a medir é a quantidade de sucessos que a partir deste projeto derivaram.
quais é que tu sentes que foram as principais dificuldades que foste sentindo com o projeto e já agora porque é que culminou neste desfecho, se quiseres partilhar? Sim. Olha, o projeto era um projeto que tinha esta velha como máxima, acolher a todos e a cada qual dar as condições para ser sábio e feliz. E o acolher a todos, repito outra vez, o projeto baseava-se nisto, aliás, esse era o nosso propósito. É uma comunidade de aprendizagem que a todos acolhe e que a cada qual dá as condições para ser sábio e feliz. O que acontecia é que aquilo era um projeto privado, inteiramente privado, portanto era uma escola privada, e que para pagar os seus recursos humanos precisava de income financeiro. Então baseava-se num conjunto de mensalidades. Mas automaticamente, só por si, eu já estava a excluir outras pessoas, aquelas pessoas que não podiam participar num modelo educativo deste tipo. Esta foi a minha utopia. A minha primeira utopia foi, e este é um primeiro erro que eu cometi, que foi quando eu comecei todo este aprofundar na educação, eu comecei a ter contacto com comunidades alternativas, com pensamentos alternativos. E quando digo alternativa, é alternativa a alguma coisa, não tem necessariamente que ser completamente disruptivo, era sempre alternativo a algo que já existia, é algo novo, algo divergente daquilo que já existe. E aquilo ressoava muito em mim. E como ressoava, a minha forma de estar era ou tenho isto ou tenho aquilo. Eu nunca fui uma pessoa boa de tenho isto e tenho aquilo. Como é que eu consigo integrar as duas coisas? Então o meu primeiro erro foi exatamente este. Eu, para incluir um, eu tinha que excluir outro. Então o primeiro erro do projeto ERES foi eu conseguir excluir uma massa crítica importante que eu tinha dentro da escola em prol de outra massa crítica. Eu posso dizer que houve um pai que me disse, e o projeto ERES um dia há de ser escrito, e ainda não tive essa oportunidade. Há de ser escrito porque passaram-se coisas fantásticas. Há coisas das quais eu me orgulho muito. Mas eu tive um pai na altura que nós, ao final de 2 anos, nós abrimos em janeiro de 2010. Basicamente sem contar com aquilo que era a sustentabilidade financeira de um conjunto de pessoas que tinham que trabalhar mesmo não tendo crianças. Nós começamos com 0 crianças. Dá uma história engraçada, dava só um podcast para falar sobre o projeto ERE. Mas abreviando isso, houve um pai, porque nós conseguimos crescer muito rapidamente. Nós, ao final de 1 ano e meio, nós conseguimos ter balão de oxigênio para fazer face a todas as nossas despesas. O problema foi o buraco que eu abri num 1 ano e meio e que eu não me arrependo de ter aberto esse buraco, ok? Mas esse pai disse, vocês tiveram foi mesmo um crescimento exponencial, mas a nossa queda também foi exponencial. E o primeiro erro deve-se aí, porque eu consegui excluir essa massa crítica de pais e mães em prol de outras pessoas que eu acreditava que podiam acrescentar valor. Só que essas outras pessoas que podiam acrescentar valor, podiam acrescentar de uma determinada forma, mas não acrescentavam de outra, nomeadamente financeira. E se eu estou a falar naquilo que era a massa crítica dos pais e mães, eu também fiz o mesmo numa massa crítica daquilo que eram os educadores, neste caso as educadoras. E de uma coisa eu aprendi, que foi, quer para onde quer que eu vá, se eu não for consciente daquilo que são as minhas ações, eu vou sempre reproduzir os mesmos resultados, porque eu levo-me a mim, eu tenho que mudar alguma coisa. Então a questão não estava nos pais A's ou nas mães A's e nos pais A's ou nas mães B's. O que estava era precisamente no modelo de como é que eu conseguia integrar tudo isto. Então rapidamente eu consegui construir um balão de oxigênio financeiro muito interessante. Foi uma escola que, deixando de ser escola, vamos falar de uma organização, de uma sociedade, de uma empresa que gerava lucros, ok? E eu, ao longo dos últimos anos, estive a viver à custa desses lucros, mas ela não era sustentável financeiramente. À procura dessa utopia de integrar tudo e todos, mesmo aqueles que não tinham e que não podiam estar lá financeiramente. Enfim,
fiz um conjunto de asneiras, testar um conjunto de modelos que eu acho que não funcionaram. Tenho a certeza que não funcionaram. Eu hoje teria uma outra visão, uma outra prática mediante uma visão que é quase na lógica daquilo que foi o podcast do Michael Neiva, não é? Eu teria uma organização puramente que procurava o lucro, mas que automaticamente sustentava um social. Porque um social não tem necessariamente que ser um assistencialismo, não é? Mas enfim, não consigo mudar o que está para trás, mas consigo fazer melhor a partir daquilo que foi a minha experiência. Isso é o que distingue, no fundo, os que têm sucesso dos que têm sucesso. Ou seja, aprendemos com os nossos erros e conseguimos melhorar. Agora, esses foram dos nossos insucessos. Um dos insucessos que tivemos foi a forma como nos relacionávamos com as pessoas, ou como eu me relacionava com as pessoas, ou como é que as pessoas se relacionavam comigo. Mas depois tivemos muito sucesso. Os melhores sucessos que tivemos foi a forma como nós inspiramos outros, foram as relações que se criaram dali, as principais relações. Se por um lado houve conflitos em algumas relações, mas uma grande parte das relações foram relações saudáveis, quer seja com os miúdos, quer seja com os pais. Eu tenho na ideia de poder vir fazer um evento em que junte toda essa massa crítica e de ver crianças que estavam connosco dos 4 meses, ou dos 5 meses, ou dos 6, ou dos 2 ou 3 anos, e hoje já são jovens, ou até adultos. Alguns deles devem ter perto, sei lá, pai dos 18 anos, agora recentemente. E esses são dos melhores sucessos. Os melhores sucessos é o impacto que nós tivemos em muitas famílias, o impacto positivo que tivemos em muitas famílias. Para não dizer que nós inspiramos, disso não tenho dúvidas, e sabemos identificar quais foram os projetos educativos das escolas que nasceram a partir do ERES. Mas tivemos muitos dissabores ao longo. Enfim, e aqui dissabores porque eu neste processo não consigo só responsabilizar terceiras pessoas. Eu autorresponsabilizo-me primeiro, porque não tive a capacidade, o conhecimento para fazer melhor gestão de todo o processo. Mas também é bilateral essa responsabilidade. Eu começo por mim. Por isso é que eu estou em paz com todo o processo. Agora, se cada um quiser fazer esse grau de autoconsciência e conseguir perceber o que menos correu bem, hoje o mundo seria diferente. Aliás, eu, ao final de 7, portanto, exatamente, ao final de quase 7 anos de ter encerrado, hoje das minhas melhores relações, das minhas melhores amizades, tenho-as porque o ERES existiu. Algumas pessoas acreditam que a liderança é inata, mas a verdade é que todos nós temos a capacidade de desenvolver as nossas competências, mesmo que não tenhamos tido a sorte de nascer com elas no nosso código genético. Foi por isso que criamos um curso que tem o nome de Programa de Formação de Liderança e que conta com a acreditação do The Institute of Leadership, uma instituição de renome no Reino Unido, que conta com mais de 75 anos de história nesta área, que é a área da liderança. Este curso é orientado para todos aqueles que, tal como disse no início, querem saber mais sobre liderança. E para isso, desenvolvemos um modelo que conta com 12 módulos de contacto. E esses 12 módulos podem ver abaixo aqui no conteúdo desta página e, como irão perceber, dá conta de todos os principais desafios e competências que, enquanto líderes, nós devemos ter para atingir aquilo que nós designamos de sucesso organizacional. Por isso, ao longo deste curso, vamos ter uma panóplia de informações e soluções que vocês irão receber. Isso consiste nas mais de 22 horas de conteúdo gravado que irão ter acesso, nas mais de 12 horas de conteúdo que irão ter a oportunidade de aceder em direto se optarem por trabalhar connosco em formato de turma e, se optarem por esta solução, irão ter acesso a inúmeros líderes que irão convosco partilhar as suas melhores práticas. Teremos a sorte de ter várias pessoas de renome, quer nacional, quer internacional, que irão partilhar a sua experiência e conhecimento. Adicionalmente, falamos de mais de 1500 slides de conteúdo, mais de 200 páginas de exercícios e ferramentas que poderão ver, rever e utilizar nas vossas empresas e organizações para que
juntamente com as vossas equipas, consigam construir uma liderança brutal. O meu nome é Sérgio Salino e a minha empresa Macro Consulting já ajudou dezenas de líderes e organizações a atingirem o sucesso e espero que possamos, juntamente contigo, atingir o mesmo. Um abraço e vemo-nos em breve. Pegando aqui na temática da liderança propriamente dita, até porque, apesar de ainda não termos usado o conceito muitas vezes, tudo o que mencionas, o que estamos a abordar, acaba por ter aqui uma ligação direta com aquilo que um líder deve fazer. Tu mencionas agora algo que é algo que eu acredito que todos os líderes deveriam ter, que é esta autoconsciência e a capacidade de refletir sobre o seu papel, seja na sociedade, seja numa empresa, seja numa associação, o que for, para conseguirmos melhorar. Tu sentes que, com base nos projetos em que já estiveste, isto é uma característica incomum, o termos autoconsciência, ou não? Curiosidade. Sim, a minha resposta é sim, imediata. Eu acho que não é muito comum. Primeiro porque não há o conhecimento suficiente, as pessoas não o procuram também. Não é que ele não esteja disponível, porque ele está disponível, mas não há este processo. Aliás, se quisermos, podemos atrelar isto àquilo que é o sistema educativo, aquilo que é a educação, quer seja familiar, quer seja na escola e por aí fora. É muito mais fácil sermos ou treinadores de bancada, ou é muito mais fácil responsabilizar terceiros do que fazermos uma análise fina se a responsabilidade se centra em nós. Na maior parte das vezes está também centrada em nós. Depois, eu digo que não é muito comum, porque o modelo de sociedade que nós temos é o que temos, mas há muita boa coisa a acontecer também, há muitas boas organizações a fazer coisas boas, mas a grande massa crítica não está preparada para isso ainda. E preparada para quê? Para aquilo que eu considero que é muito importante, que é a autonomia. Obviamente que a autonomia está sempre atrelada à responsabilidade e ao compromisso. E é esta autonomia que... porque o líder que eu sou hoje é o mesmo líder que eu era há 7 anos atrás. O mesmo neste sentido de princípios e de valores e de crenças. Sobretudo de crenças. Só que naquela altura aquilo que eu tinha era pressão com resultados e os resultados eram imediatos, eram às semanas ou ao mês, né? E nós não tínhamos espaço para respirar muitas vezes. Hoje aquilo que eu sinto é que já existe um bocadinho mais de espaço e que nos permite fazer um trabalho diferente. Mas a forma que eu colaboro com outras pessoas que estão comigo, o modelo é muito próximo àquilo que eu acredito e que eu acreditava na altura. O que nós hoje temos é mais exemplos, hoje falamos mais sobre isto, que nos permite de facto ter outra consciência, ok? E podemos falar, e posso depois aqui entroncar com a própria I-Local, que é a Inteligência Local. Nós recentemente, em novembro deste ano, não, do ano passado, 2023, tivemos a nossa segunda edição das jornadas, que são as jornadas na aldeia, e teve o tema o empreendedorismo regenerativo. Basicamente foi um evento de 9 dias imersivos, onde nós conseguimos 86 candidaturas de norte a sul do país. Conseguimos ter 3 centros de avaliação para captar 32, para identificar 32 potenciais pessoas a participar connosco nessas jornadas, e apenas 27 pessoas tiveram connosco. E este tema da liderança, ela foi colocada como um modo de reflexão. Foram 9 dias, em que 2 dias teve muito afeto àquilo que era o diagnóstico do território, e depois 6 dias para capacitação dos participantes, não só para gerar um modelo de negócio ou uma ideia que estivesse atrelada a uma necessidade ou uma oportunidade do território, mas também a uma capacitação pessoal, onde tivemos 2 dias, onde descemos mesmo às profundezas de cada um de nós. É quem somos nós, qual é o nosso propósito, qual é a ideia de sucesso que temos, qual é a ideia de liderança que nós queremos. E uma das coisas que foi dito, e porque é que eu estou a trazer isto, precisamente pelo formato de liderança, que ainda hoje numa reunião da manhã me disseram,
é que nós não precisamos de líderes que queiram aparecer. E ao contrário daquilo que possam pensar, ou algumas pessoas possam pensar de mim, eu gosto muito que as pessoas tenham o seu palco. Só que nós hoje não estamos preparados para isso. Já estamos um bocadinho mais preparados do que aquilo que estávamos há 7 anos. Mas o facto das pessoas poderem assumir elas o palco, e aqui assumir elas o palco inevitavelmente tem partir de uma confiança, tem que partir aqui de uma responsabilidade, de uma autonomia. E hoje é muito mais fácil nós termos líderes quase no comando de controle, diz-nos faz isto ou faz aquilo, Certo. ou então muitas vezes organizações centralizadas, em que permite que é sempre o líder que vem à frente, é sempre o líder que fala disto, é sempre o líder que fala daquilo. Mas eu gosto muito mais e apesar de isto ter sido discutido recentemente dentro da nossa organização, que tipo de líder sou eu, não é? E eu acho que ainda estou num modelo de lideração, ou seja, ainda estou muito a liderar, a agir, mas é importante cada vez mais que haja um líder de conexão, um líder que cuida, um líder que apenas traz visão, traz inspiração, mas que consegue conectar as coisas. E conectar e muitas vezes é cuidar. Porque, primeiro, eu gosto de muita coisa, mas eu não sou o melhor conhecimento em todas elas. Sim. Não é? Portanto, entendo que a melhor experiência, a melhor inteligência está em trazer os melhores para junto de nós. E esta visão era aquilo que eu tinha há 7 anos atrás. Não é? Só que não tive os meios, não tive a capacidade, não tive as formas, os espaços, os tempos para aplicar isso da melhor forma. Hoje acho que já estou mais refinado, hoje acho que já dou mais espaço a integrar, dou mais espaço a entender, mas também entendo que há momentos que não é possível isso. Há momentos de grande tensão, no sentido em que as coisas têm que se fazer e têm de se fazer. O líder não vai conseguir cuidar daquele momento permanentemente. Então pede-se a que cada pessoa se autocuide. Ok? É muito importante a cultura de feedback, é muito importante e todo este processo, a escuta ativa, não é? Todo este processo, todo este caminho. Eu acho que talvez seja a pessoa menos indicada para falar sobre isto. E digo menos indicada porque entendo que as pessoas que estão comigo mais próximas possam ser as pessoas mais indicadas para trazer todo esse feedback. E se nós hoje dentro da iLocal entendemos, por exemplo, que os desafios que nós enfrentamos para 2024 faz com que a equipa executiva tenha que crescer, é porque nós passamos por momentos de tensão, mas atravessamos todos esses momentos de tensão. De que forma? Escutando, trazendo feedback e sabendo aquilo que nos unia, que era o bem comum. E hoje estamos mais fortes, não é? E porque acreditamos que esse conflito, e aqui o conflito no sentido, as tensões existem, é inevitável. Sem dúvida. Agora, quem conte a história de uma organização que é perfeita e que essas coisas não acontecem, dificilmente quero acreditar nelas. Certo. Temos aqui muita coisa para abordar. Eu estou a ouvir de forma muito ativa, portanto, numa ótica de tentar absorver tudo o que estás a dizer, porque há aqui muita coisa que eu partilharia já. Mas este não é o meu podcast, ou seja, sou só a pessoa que pergunta. E queria te perguntar uma coisa em relação a isto. Aliás, antes, só para quem está do outro lado perceber melhor do que é que aqui estamos a falar, queres explicar como é que surge a iLocal, o que é e já agora quantas pessoas hoje estão aqui ligadas ao projeto, quer de forma direta, quer de forma indireta? Acho que era importante fazer este disclaimer, que é para Excelente. passarmos à fase seguinte, que há outras perguntas. Excelente. Acho que podemos continuar a conversa no pós, com todo o gosto. Também, e aqui ainda vamos ter muito tempo. Olha, então a iLocal, ela surge de que forma? A iLocal estava fora dos meus horizontes a curto prazo, ou pelo menos aquilo que a iLocal se dedica. Estava num sonho, mas estava longe ainda. Nós quando deixamos, eu quando coloco aqui o nós, sou eu e a minha família, porque esse era um projeto familiar, quando deixamos o projeto Heres,
tivemos um tempo de pausa e depois eu tentei aplicar tudo aquilo que era o meu conhecimento ao serviço da comunidade onde resido há mais de 25 anos. Vila Nova de Gaia, mais concretamente Arcozelo. E lá tentei intervir na polis daquela comunidade, co-criando uma rede que se chama Rede de Aprendizagem e Desenvolvimento, em que tem a educação como um nodo central de desenvolvimento de uma comunidade. Na minha cabeça estava claro, é tentar fazer coisas que eu acredito na selva, e o que é selva para mim é onde existe um grande volume de pessoas, uma cidade, uma vila, uma freguesia grande, para então poder fazer isto no campo. Era isto que eu tinha como ideia. Nós estamos numa fase em que eu estou a terminar precisamente mais uma etapa de 7 anos de vida e comecei a preparar a próxima fase há 2 anos e meio. Há 2 anos e meio, curiosamente, estávamos ali num tempo de pandemia e na altura veio à cabeça, porque um casal amigo meu me procurou, perguntou se eu tinha ou se eu conseguia arranjar uma casa no interior do país. E é daquelas coisas que eu não sei explicar porque naquele momento fez um clique qualquer e disse, talvez seja o momento de eu começar a aplicar aqui alguma energia neste sonho antigo que eu tenho. E qual era o sonho antigo? Eu gostava de viver num lugar mais sustentável, mais verde, ok? E é um lugar onde isto é um sonho não da mesma forma, mas um sonho dos meus pais, tem casa na aldeia, quando envelhecessem na sua reforma gostavam de ir para lá, mas não, ainda atrelado a esse sonho não era bem isso que eu queria, porque achava que eu não devia acabar a minha vida num espaço isolado, mas também não sabia o que era, sabia que tinha que ser um espaço mais verde. Então eu entendi que para que pudesse acontecer isso, eu tinha que ter condições. E que condições eram essas? Era ter uma boa casa. Eu, para me poder fazer uma transição do litoral para o interior, eu entendia que havia um conjunto de condições muito mais do que o meu ninho. E depois consegui perceber que aquilo era uma questão que não era só minha, era de outras pessoas. Então comecei a evoluir no meu pensamento e disse, ok, bom era eu fazer esta transição e eu consegui criar as condições para que outros pudessem fazer exatamente o mesmo. Cutuquei 2 amigos meus, curiosamente só cutuquei esses 2 amigos. Primeiro o André Costa, apoiou-me a 100%, e se vamos desenhar aqui nós chamamos de um macro-programa, Regenera Aldeia 2030 Smart Village. Aí vamos apresentar isto ao município de Alfândega da Fé para ver o que é que isto ressoa. Depois veio uma segunda pessoa, um segundo amigo, Pedro Antunes, em que veio acrescentar valor a todo este processo. E nós estivemos assim durante 9 meses à procura de stakeholders, à procura de pessoas a quem esta mensagem ressoasse e que no fundo nós conseguimos chegar a um propósito e uma missão que no fundo qual é o nosso propósito? É desafiar o status quo, não é? Da forma como se vive hoje numa sociedade contemporânea. E o que é que nós nos propomos no fundo? Nós propomos a conectar pessoas que procurem não uma vida verde, mas uma vida mais humana e sustentável, e baseada em muitas coisas que eu disse há pouco, com essas pessoas, em comunidade, criar as condições para regenerar territórios esquecidos. E porquê é que eu coloco aqui a tónica com essas pessoas e em comunidade? Porque deixamos de ser uma organização central, com um centro, em que vai ser essa organização que vai criar as condições, mas colocamos o foco nas pessoas e é com elas que vamos criar essas condições. Então, em março de 2022, fevereiro ou março, é isso, acho que foi março de 2022, criamos a inteligência local, com um propósito muito claro de começarmos um piloto, uma aldeia inteligente, onde a parte mais smart são as pessoas, colocamos novamente as pessoas no centro. Ok? E com um propósito mais alargado, que é servir de inspiração do modelo de regeneração dos territórios do interior.
Claro. Aliás, nós estamos a escalar no sentido de criarmos uma rede de repovoamento do interior, baseada em muito daquilo que é a nossa experiência, daquilo que temos vindo a fazer ao longo destes 2 anos e meio em Alfândega da Fé. É assim que nasce a iLocal, a inteligência local. Nós atualmente temos os órgãos sociais da associação, constituído por pessoas do território, mas também por pessoas fora do território. E apesar de sermos uma associação, somos uma associação com um órgão executivo, porque entendemos que a associação tem que ser o mais profissional possível. Okay? Tem que ser gerida de um modo profissional. As pessoas que dedicam tempo à associação têm que ser retribuídas financeiramente por aquilo que desenvolvem. É tal ideia, nós estamos a trabalhar no social em prol de um bem comum, de um todo, mas não somos assistencialistas. Okay? E nessa lógica, no nosso órgão executivo, na nossa equipe executiva, temos 3 pessoas, e depois temos um conjunto de outras pessoas à volta que estão a ajudar e a contribuir para levar este propósito mais além. Pessoas essas individuais, mas também pessoas essas coletivas, organizações. Temos mais de 60 parceiros atualmente, parceiros institucionais, parceiros financeiros, parceiros de comunicação. Hoje acreditamos que já temos algum poder de convocação. À volta, muitas vezes nos perguntam, mas o que é que vocês têm para oferecer? Nós, mais do que oferecer a casa, mais do que oferecer um benefício fiscal, mais do que oferecer o que é que seja, oferecemos aquilo que é um ecossistema. Porque nós acreditamos que não basta procurar pessoas, mas sim é preciso procurar um ecossistema onde se faça coisas, não é? Então esse ecossistema é baseado naquilo que é um propósito, naquilo que é uma visão, naquilo que é uma missão. Porque muitas vezes me diziam, e trago aqui novamente um outro podcast anterior teu, o resultado a longo prazo é aquilo que menos me importa. Importa mesmo o processo, mas isto é mesmo consciente meu, que é, eu dificilmente vou estar aqui para viver aquilo que é o resultado, aquilo que é o expoente máximo de uma ideia deste tipo. Mas importa muito mais é criar estas condições e que estes processos sejam muito mais perenes. Criar um novo modelo de governança, digo abertamente, que é a nossa intenção, um novo modelo de governança para o território, sobretudo para aquele lugar, e que outros lugares também se possam sentir inspirados por isso, um novo modelo de governança em que as pessoas, de facto, elas têm o poder não só de decisão, mas de mudança. Não é? Porque quando eu identifico um conjunto de necessidades, quando eu identifico um conjunto de oportunidades, se eu me juntar com outras e se eu encontrar os meios para concretizar, estou a fazer melhor para mim e melhor para os outros. Porque esta ideia de só fazer melhor para os outros não existe. Não é? Porque eu só posso ser o melhor no coletivo quando eu tenho consciência de mim mesmo. É isso mesmo. Não é? Isto parece-me algo, primeiro, muito interessante e necessário. Segundo, parece-me algo bastante difícil de concretizar num curto espaço de tempo, obviamente, como é lógico. O que é que tu vês como sendo os principais fatores de sucesso para conseguir criar uma comunidade com estas características? Portanto, as pessoas estarão no centro disto, obviamente, mas essas pessoas terão que ter algumas características específicas que poderão, obviamente, ser ensinadas e formadas nesse âmbito, mas provavelmente não procuras ninguém que faça parte desta comunidade e que seja, vou usar uma palavra que não queria, mas não me estou a lembrar de outra, que é, sejam egoístas, por exemplo, ou mesmo sendo egoístas, poderiam ser alguém de valor acrescentado nestas comunidades. Olha, é excelente a pergunta, porque é assim, porque isto, primeiro, se fosse fácil, já estava feito. Exato, óbvio. Sim. Segundo, se fosse fácil, eu não estava envolvido desta natureza, com toda a certeza. Terceiro, isto é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros, ok? Então deixa-me dar um passo atrás. Antes de responder à pergunta, se é que eu acho que consigo responder. O primeiro passo atrás é porque a Vilagem da Vilariça. E a Vilagem da Vilariça acontece porque a minha raiz materna está lá. Ok? O meu ADN materno é de lá. Os meus avós maternos são de lá, os meus avós maternos estão lá, apesar de já terem partido há mais de 20 anos. E, sobretudo, há algo em mim que quer honrar este meu lado materno.
não sei de onde vem, mas eu sinto isso, ok? Então escolhemos este território entre os três, entre mim, o André e o Pedro, porque entendíamos que devíamos começar por um território onde a aproximação, a proximidade fosse maior. Segundo aspecto, apesar de eu ter raízes naquele território, naquela aldeia, curiosamente eu fui batizado naquela aldeia, eu não sou daquela aldeia. Eu sou visto como alguém que vem de fora. Hoje menos, porque o grau de confiança é maior, mas inicialmente é visto desta forma, ok? Eu não sou habitante daquela aldeia. Então isso não tornou a coisa mais fácil. Ou melhor, não tornou a coisa fácil. Tornou a coisa um bocadinho mais fácil, mas não tornou a coisa fácil. Porquê? Porque isto não são processos fáceis. Terceiro aspecto, e aqui talvez já comece a encadear para a resposta à tua pergunta. Eu estive a fazer uma formação na Católica para gestão de projetos para a cooperação e desenvolvimento, no ano 2018. E naquele processo eu queria tentar validar academicamente o tal projeto que eu estava a fazer em Arcozelo, a tal rede de aprendizagem e desenvolvimento. Eu, a alturas, barrei num fulano que se chama Ernesto Ciroli. E ele diz o seguinte: se queres ajudar uma comunidade a desenvolver-se, ou outra coisa qualquer, a primeira coisa que tens que fazer é calar-te e escutar. Isto é de um exercício... Isto pode parecer uma arrogância brutal, mas é de um exercício de uma dificuldade enorme. Sem dúvida. Que é porque nós julgamos que temos as melhores soluções possíveis. E então nós que podemos vir do litoral para um interior que as pessoas têm menos recursos, nós vamos dar as melhores soluções possíveis. Isso não existe. Não há agendas nulas também, há que o dizer, ok? Mas a verdade é que a primeira coisa que nós fizemos enquanto organização foi calarmos-nos e escutar-nos. O primeiro evento que fizemos, isto para nós é sucesso, foi juntamente com a Junta de Freguesia de Vilares da Vilariça, fizemos, eles têm sempre um momento cultural todos os anos, que é o almoço de javali, e conseguiu-se juntar perto de 95% da população local à volta daquele almoço. E nós aproveitamos esse momento para não apresentarmos o que quer que seja, mas para integrarmos as pessoas. E como é que se integra as pessoas? Eu falo isto abertamente porque antes do almoço acontecer estava eu, o Pedro e o André numa conversa, numa discussão acesa, que é: a gente sabe muito a teoria, mas como é que a gente agora vai colocar na prática toda essa teoria com pessoas mais velhas? Queremos fazer um diagnóstico participativo, mas fazer um diagnóstico participativo aqui, em Famalicão, em Gaia, no Porto, não é a mesma coisa que fazer um diagnóstico participativo numa aldeia, em que ninguém conhece todo esse tipo de metodologias. Mas quem são estas pessoas que vêm de fora? Então a grande dificuldade era essa: como é que nós nos aproximamos até às pessoas? Até que um dos nossos modelos foi, nós tínhamos um painel de 5 ou 6 metros por 2 de altura, colado na parede, e ninguém deu vista para aquilo, não é? Tinha lá as fotografias de pessoas antigas, etc, mas havia duas perguntas lá. A pergunta que dizia lá é: o que é que eu mais aprecio nesta aldeia? Ou seja, no fundo é o mais, e o menos é porque o que é que eu sinto que esta aldeia precisa ser melhorado. Mas nós sabíamos que as pessoas não iam responder a isto. Por muito que a gente tentasse criar grupos de trabalho, conversar com as pessoas, sabíamos que as pessoas não iam. Então surgiu-nos, quase que tiramos um coelho da cartola, nós tínhamos uma Polaroid. Então desafiamos uma das jovens da aldeia para testar um movimento, quase um efeito onda, que foi: olha, eu vou-te tirar uma fotografia a ti, se tu me permitires, mas há aqui algumas regras, algumas condições. A primeira regra é tu aceitares, a segunda regra é tu fazeres o mesmo que eu te estou a fazer a ti e ao outro, e a terceira é tu pedires à pessoa que estás a tirar para ir colar a sua fotografia naquele painel e escrever aquelas duas perguntas. Isso, primeiro, o que é que geramos aí? Geramos um efeito na pessoa em particular que não tinha confiança em si mesmo para fazer alguma coisa pela comunidade. Segundo, geramos um efeito multiplicador, porque ela teve a capacidade de gerar esse movimento de onda. Conseguimos sensivelmente 30 e qualquer coisa respostas, ok?
fizemos com que as pessoas olhassem para aquilo, trouxemos essa integração e essa proximidade, conseguimos integrar parte da população e depois trouxemos 2 aspectos que para nós são importantes. Um deles é o sentido de pertença da comunidade naquilo e o segundo é a legitimidade para nós agirmos como quer que seja. O segundo, isso fez-nos com que a gente avançássemos com as nossas atividades ou com algumas atividades que nós queríamos propor. Então a atividade logo a seguir a essa, no nosso ponto de vista, foi a nossa grande atividade e que ainda hoje permanece como uma grande atividade, que hoje se chama as Jornadas na Aldeia, mas adveio primeiro das Jornadas Imersivas para a Sustentabilidade, que foi assim a primeira edição. E o que é que nós fizemos com essas jornadas? Primeiro, a uma semana antes desse evento acontecer, nós sabíamos que a população local e que a população da região não acreditava que era possível termos 60 pessoas a dormir na aldeia, termos 60 pessoas durante 5 dias a falar sobre sustentabilidade, a ter laboratórios práticos sobre sustentabilidade. Nós sabíamos disso tudo. Então o que nós quisemos dizer é que nós sabemos que a aldeia não tem as condições para, mas se não existem as condições, então criem-se essas condições. E o que nós demonstramos com esse segundo evento foi precisamente isso. Não há as condições, então vamos criar as condições com quem? Com a população, com a comunidade. E depois, quando se fala de comunidade, é preciso também fazer aqui este aspecto, que é a comunidade constrói-se, não é toda estando unida e acreditando em princípios e valores comuns. Isso são utopias. Acontece com alguns a acreditarem, com outros a duvidarem e com outros a não acreditarem. E acontece em ir crescendo a comunidade, quer seja com os residentes, quer seja com a comunidade que se quer integrar. Respeitando quem quer integrar, aqueles que já lá estão, e aqueles que já lá estão conseguindo respeitar aqueles que querem vir. Nós, nesse primeiro evento, conseguimos mobilizar 30% da comunidade, o que para nós foi incrível. O nosso relatório de impacto das primeiras jornadas falam por si, ok? Mais do que o biodigestor que lá ficou, mais do que o sistema de aquaponia, mais do que tudo isso, foi a atração que nós geramos à volta disso. Nós conseguimos 40 participantes imersivos de norte a sul do país, 16 voluntários, ok? Para durante 5 dias termos laboratórios ligados a 5 temas da sustentabilidade: água, alimentação, bioconstrução, economia circular e energia. Obviamente que depois isso foi tudo a espoleta, foi o gatilho para um conjunto de coisas que tivemos a fazer durante o ano 2023, onde realizamos várias atividades. Nós estamos neste momento a implementar a nossa comunidade de energia renovável. Nós queremos ser autossustentáveis em termos energéticos, no sentido de produzirmos a nossa energia e de vendermos e de produzirmos e de consumirmos a nossa própria energia, sermos donos deste ativo. Uma das coisas que nos distingue em relação a muitos outros bons projetos que acontecem em Portugal é que nós não estamos só focados na habitação, não estamos só focados na economia. É um todo que anda num movimento uno, mas para que ande neste movimento uno é preciso pessoas, ok? E é com as pessoas que nós estamos a construir todo este processo. Por fim, dentro de várias atividades, gostamos muito de referenciar a última, porque foi de facto um sucesso. Estas últimas jornadas tinha como grandes objetivos 2, que era a partir de 2024, porque o nosso macroprograma é uma ambição muito ambiciosa, que é duplicar a população da aldeia até 2030, ou seja, são mais 100 pessoas. Então nós temos que, apesar de desde maio do ano passado já temos uma família, apesar de já existir uma outra família que vai transitar agora neste meio trimestre, para nós era importante definir estratégias para que o movimento fosse maior. Então, um dos objetivos dessas jornadas é que durante o ano 2024 nós conseguíssemos atrair as próximas 15 pessoas a se fixarem no território e conseguíssemos gerar os primeiros 5 negócios regenerativos para a aldeia. Enfim, agora é outra viagem. As jornadas possibilitou 13 projetos. Nós sabemos que não vão ser todos implementados, mas já estão acima dos 5 que nós queríamos. E estamos no bom caminho para atrair essas próximas 15 pessoas. Aliás, se tivermos um projeto aprovado, só esse
atrai próximas 14 pessoas, são 14 novos postos de trabalho. Quando diz projeto aprovado, portanto, no âmbito de fundos comunitários, sim. Boa. Ora bem, teremos aqui bastante mais tempo, mas eu vou-te só fazer 2 perguntas finais, que o tempo voa. Boa. A primeira pergunta ainda está relacionada com o iLocal, mas tem a ver com os objetivos propriamente ditos. Primeiro, parabéns pelo projeto, portanto, que acredito que possa ser replicado e deva ser replicado a nível nacional e não só. O facto de ser difícil torna ainda mais interessante a caminhada e, consequentemente, já percebi que se fosse fácil não era para ti, mas acredito que tenha muito valor e, consequentemente, se bem feito, que acredito que esteja a ser feito, vai ter seguramente todo sucesso. Quais é que são os próximos passos? Quais é que são os próximos objetivos? Portanto, primeiro, já percebi que é a duplicação até 2030 da população naquela região, em concreto, mas qual é o objetivo principal, a missão principal da iLocal? Altamente, ou seja, se não tens nenhum script, parabenizo-te já pelas perguntas, que é incrível, é isso. Olha, próximos passos, muito simples. Nós queremos crescer com a nossa equipe executiva porque este é um dos nossos compromissos no pós-jornadas, que era mentorar e ajudar a implementar os projetos que dali saíssem. Nós temos projetos que saíram dali, como o Co-Living Rural, como o Festival de Música, como a Marca da Aldeia, um projeto incrível. Aliás, todos eles são incríveis, mas a Marca da Aldeia, o projeto educativo. Enfim, temos ali um conjunto de bons projetos e o que nós estamos a fazer é mentorar e ajudar a que eles se implementem. Numa primeira fase, eventualmente até servir de grande chapéu, ou seja, a organização, a associação, ser ela a implementar, mas depois os projetos, de uma forma autónoma, sigam o seu caminho natural. Portanto, como próximo passo é isso, é ajudar a que estes projetos se implementem. Nós, enquanto organização, temos 4 quadrantes e que todos eles se retroalimentam, ok? Um primeiro quadrante está diretamente ligado àquilo que é a conexão de pessoas. Um segundo quadrante está diretamente ligado àquilo que é a implementação. Um terceiro quadrante está diretamente ligado àquilo que é a inspiração. E um terceiro quadrante... terceiro quadrante está... portanto, o quarto é que é a inspiração, mas um quarto está diretamente relacionado à fixação. Todos eles, conforme diz, se retroalimentam, ok? Mas como é que nós sabemos que estamos no quadrante A, B, C ou D? É onde temos o maior foco. Ou seja, nós já conectamos durante estes 2 anos e meio um conjunto acentuado de pessoas e estamos agora numa segunda etapa, que é de podermos implementar muitos desses projetos que estão no nosso radar. Obviamente que estamos já a aceitar pessoas, elas estão a mostrar. Estamos a preparar, por exemplo, um programa relacionado com a habitação. Estamos a preparar um programa para novos povoadores, onde, por exemplo, temos como intenção de dar durante 12 meses a energia gratuita a pessoas que querem ir para lá viver. Obviamente, quando tivermos a comunidade de energia renovável em funcionamento, temos um festival de circo nas montanhas que já está a ser desenhado para acontecer agora no mês de junho. Enfim, temos muita coisa viva a acontecer para o ano 2024, mas que, lá está, estamos na segunda etapa de implementar. O que não quer dizer que não continuamos a conectar pessoas e que não quer dizer que não recebemos pessoas para viver em Vilas da Vilariça. Há de haver um momento, que não sabemos bem qual, que vamos estar na terceira etapa, em que o foco vai ser mesmo só a atração de pessoas para se fixar na aldeia, e depois estaremos num quarto momento de inspirar, e inspirar é elevar o modelo para outros territórios. Nós já o estamos a fazer, não com o foco macro, ok? Mas já o estamos a fazer, e é a nossa ideia, faz parte do nosso plano de atividades para 2024, iniciamos aquilo que chamamos uma academia de agentes de mudança para o interior, ok? Ou seja, nós queremos, porque não vamos conseguir ir para os territórios e fazer exatamente a mesma coisa que estamos a fazer. Primeiro, isso não existe. Mas depois podemos sim inspirar. Mas precisamos que haja um agente, uma pessoa que seja inspiradora, que seja líder e que ajude a implementar muitas destas coisas que nós estamos a fazer em Vilas da Vilariça. O que estamos a fazer neste momento é já com algumas regiões, com 2 regiões do país,
a levar uma capacitação mais pontual, a levar alguns produtos que já estão testados, como é o caso das jornadas na aldeia. Nós conseguimos levar as jornadas na aldeia para qualquer outra região do país. Nós sabemos como desenhá-las, nós sabemos como implementá-las e sabemos quais são os resultados que aquilo dá. É tão simples. Portanto, está implementado, testado, podemos levar para outros territórios. Portanto, isto faz parte dos nossos próximos passos. Acreditamos que esta fase de implementação deve durar também 2 anos, 3 anos, para então podermos ter o enfoque naquilo que é a atratividade e fixação verdadeiramente de pessoas eu digo em massa, no sentido de que seja bem visto, ou seja, de que a gente, não é uma, não são 2, não são 10, é algo com expressão. Pronto, é isto que nós vemos acontecer durante os próximos 3 anos. E tu fizeste uma outra pergunta que se foi. Portanto, era o que é que tu achavas que iria ser o futuro, essencialmente aqui do projeto. Acho que em termos genéricos respondeste a todos. Pronto, é importante salientar isto. Nós não nos fixamos só em Vilares da Vilariça, ok? A nossa ideia é mesmo expandir a nível nacional. Sim. Aliás, nós estamos considerados, nós fazemos parte de uma rede que se chama Smart Rural 27, em que nos tentaram identificar como uma excelente prática, uma boa prática de como se faz este trabalho. Porque realmente, e isto que eu estou a dizer é meramente impressões que nos trazem, é feedback que nos trazem, é o modelo como nós estamos, a forma, a nossa ação é claramente diferenciadora. É difícil, mas é claramente diferenciadora, porque ao final de 2 anos e meio, né, já temos uma massa crítica considerável, já temos, aliás, as nossas primeiras 7 pessoas do Conselho Consultivo, acreditamos nós que nos trazem aqui alguma relevância, e depois os nossos parceiros, né? É óbvio que é sempre muito bom ter uma Fundação Mandante Antão da Mota, não é? Mas isso traz-nos uma grande responsabilidade também, não é? É interessante estarmos reunidos, a primeira vez que estivemos reunidos com todos estes parceiros, não é? É muito interessante termos realmente o município do nosso lado, é um parceiro fundamental para o desenvolvimento do que quer que seja nos Vilares da Vilariça. Mas isso também nos traz muita responsabilidade, não é? E a responsabilidade no sentido de sermos profissionais. Aliás, muitas vezes até somos demasiadamente profissionais. Isso traz-nos, muitas vezes, desgaste de tempo desnecessário em algumas situações, mas consideramos que é importante, porque nota mesmo o nosso grau de profissionalismo. Há pessoas que nos dizem, por exemplo, a gente olha para a nossa área de comunicação, aquilo até parece uma equipa, uma mega equipa que trata daquilo. Uma pessoa, juntamente depois com feedback constante, não é? E para onde queremos ir, as coisas têm funcionado, mas sabemos que precisam de funcionar melhor. Cada vez mais vemos que projetos que não têm assim tantas pessoas, se bem otimizados e com uma boa liderança, conseguem alavancar-se mais rápido. Acredito que estamos numa fase em que temos à nossa disposição ferramentas e competências disponíveis e no fundo, podemos educar-nos para conseguirmos ser melhores. Queria dar-te os parabéns desde já pelo projeto e uma pergunta final, visto que o tempo voa mesmo, que é uma pergunta enquanto Filipe mesmo, ou seja, portanto, nós falamos de muita coisa, mas gostava mesmo que tivéssemos falado de ainda mais coisas. Por uma questão de lógica, não faríamos um podcast aqui de 2 horas, senão, apesar de não faltar vontade. Qual é que é, enquanto Filipe, o teu propósito? Ou seja, o que é que tu queres fazer com tudo isto que estás a criar? Há um objetivo implícito? Há um legado que queres deixar? Era algo que eu gostava que partilhasses, até porque algumas coisas que falaste, pelo menos a mim inspiraram-me, portanto, acredito que também inspirem quem está daqui desse lado, a saber o que é que podem fazer para serem melhores líderes e, consequentemente, essa tua partilha seria relevante. Olha, eu ouvi alguns dos teus podcasts e esta era sempre aquela pergunta, né?
Eu não estou preparado para responder essa pergunta de um modo... vim com a leitura feita e agora é isto que sai. Confesso-te que comecei a transpirar quando fiz esta... A pergunta. Porque o meu propósito vai depender sempre dos meus vários momentos de vida, mas... vou começar por um propósito mais egocêntrico, mais focado e centrado em mim. Eu acredito que tenho uma missão de me melhorar como ser humano, de me edificar como uma melhor pessoa. Tem a ver com crenças e acredito mesmo de que isso é possível, nós fazermos, a cada passo que damos, sermos uma melhor versão ou uma versão melhorada da anterior. Acho que esse é um dos meus propósitos. Um propósito mais coletivo, ou onde eu consiga já integrar outras pessoas, é de deixar o mundo melhor servindo com aquilo que são as minhas competências e as minhas capacidades. Terceiro, importa-me muito a minha família. Importa muito inspirar os meus, também eles serem melhores pessoas, porque eu acho que esse é o propósito de cada um que passa por uma vida. E se nós pudermos aprender e sermos melhores versões, aprendendo com outros, e não necessariamente, porque é importante nós fazermos, errarmos, melhorarmos, mas se nós pudermos, se os meus filhos me escolheram a mim enquanto pai e a mãe enquanto mãe, porque não aproveitar aquilo que são as experiências do pai e da mãe, e se eu escolhi os meus pais, porque não aproveitar todo esse processo. Portanto, eu acho que isso acho que é um bom propósito, e acho que era um legado que eu gostava de deixar, um legado de... Eu gosto muito de história, ou alguma coisa de história, né? E de viver em algumas épocas e de ter conhecido algumas pessoas precisamente por esta visão, por esta persistência, por esta convicção de que é possível fazermos melhor. Eu acho que esse talvez seja um bom legado e recordarem-me dessa forma de ser mesmo persistente e de ir à luta com grande coragem, e que o medo seja única, exclusivamente alguma coisa para nos colocar em alerta e não para nos bloquear. Portanto, talvez seja a melhor resposta para hoje. Perfeito. Filipe, muito obrigado pela tua partilha. Obrigado a ti também. Foi uma muito boa conversa e espero que a possamos continuar. Provavelmente não agora, mas não posso. Filipe, mais uma vez, obrigado por teres vindo e deixar-te aqui um miminho. Espero que gostes. Posso abrir aqui? Força, já agora, agradeço-te. Então, um vinho do nosso patrocinador, Mãos e Irmãos, é um vinho branco, é bastante bom. E tens também uma canequinha aqui do espaço, e depois vais receber umas bolachinhas da Cláudia Sá, que também vais gostar de certeza. Ainda para mais, portanto, quando este episódio sai, não é quando o teu filho faz anos, mas hoje na gravação o teu filho faz anos, portanto, espero que ele também, cuidado que tem, já pode beber um bocadinho de vinho. E ele gosta. Eu sou um menino, à beira dele, é verdade. Eu sou um menino. Gostei desse comentário. Olha, muito obrigado mais uma vez. Obrigado também. Votos de maior sucesso para aí local e que possamos continuar aqui uma conversa no pós-podcast. É isso, visitem-nos. Combinado. Obrigado. Obrigado. Para terminar, espero que tenham gostado deste podcast tanto quanto eu. O Filipe partilhou aqui connosco várias coisas que não necessitam de ser associadas inevitavelmente à palavra liderança, porque conhecendo o Filipe e conhecendo o que ele disse, fica fácil perceber que a liderança está enraizada nele. Eu gosto de dizer que a liderança não é inata, é isso em que eu acredito, e consequentemente aquilo que tem sido a evolução, o conhecimento e a aprendizagem de todos os que por aqui passam e os que aí estão a ouvir, faz com que consigam evoluir neste sentido. Espero que tenham gostado uma vez mais e vemo-nos no próximo episódio do podcast Tribo de Líderes.